Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Rebiero. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 45. O capítulo 24, ele traz como um título de o sermão profético e o princípio das dores. Jesus começa a pregoar algumas coisas aos seus discípulos. Então essa palavra que nós vamos ouvir, ela é para discípulos. Tem alguém que é discípulo aqui? Glória a Deus. Mateus 24, 45 diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos ler de novo para a gente memorizar, para a gente entender. Verso 45: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Diga comigo: para dar o sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Alguns dias eu tenho olhado, observado e procurado entender aquilo que o Espírito Santo tem falado ao meu coração, ao meu espírito, ao seu coração e ao nosso espírito. Tenho ficado atento àquilo que o Pai tem liberado sobre as nossas vidas. Tenho procurado entender aquilo que Ele vem nos ministrando culto a culto. Então, na verdade, se há algo que nós precisamos nos atentar, não é ficarmos olhando apenas para o nível da revelação que nós estamos recebendo, porque Deus tem revelado coisas tremendas para nós. E às vezes nós olhamos para essas revelações e ficamos falando assim: meu Deus, Deus está falando com a gente, Deus está nos direcionando para cá, Deus está nos direcionando para lá. Mas nós não podemos nos esquecer: se Ele tem revelado, se Ele tem falado, se Ele tem direcionado, se Ele tem instruído, o que eu e você, o que nós como igreja, Ventos de Avivamento, estamos fazendo com essas revelações. Porque muitas vezes nós recebemos a palavra, recebemos a revelação, a exortação, a direção, enfim, aquilo que Ele ministra, mas muitas vezes retemos em nós e paramos em nós. Então nós precisamos entender que aquele a quem muito é dado, muito também será cobrado. Diga isso comigo: a quem muito é dado, muito será cobrado. E por favor, eu preciso que você aplique o seu coração e o seu espírito a entender o que Deus quer falar conosco hoje. Nós não podemos esquecer que se Deus tem revelado algumas coisas aqui,
Deus tem falado algumas coisas conosco. Deus tem trazido às nossas mãos alguns propósitos. Significa que Ele está esperando de nós uma resposta daquilo que nós temos recebido. Mas nós não podemos esquecer que à medida que a gente cresce na revelação e no entendimento as coisas do reino, o nível de cobrança, de exigência e de responsabilidade dele para comigo e com você vai aumentar. Então eu estou aqui para anunciar uma coisa para você. Deus está aumentando o nível de responsabilidade, o nível de cobrança e o nível de exigência sobre a minha vida e sobre a sua vida a partir desse tempo. Aquilo que Ele está revelando, aquilo que Ele está falando, se Ele está colocando um projeto para a gente estaquear a cidade, significa então que Ele está querendo que eu e você tenha um pouco mais de responsabilidade. Ele está querendo que eu e você tenha um pouco mais de compromisso. E não se esqueça que a cada um que é dado, como nós já falamos, vai lhe ser cobrado. E Ele vai cobrar isso de nós. Esse texto que nós acabamos de ler, o Senhor está dizendo assim para os seus discípulos: olha, existirá um momento em que o Senhor vai levantar pessoas para suprir a sua casa. Esse suprimento que Ele está dizendo aqui, que nós lemos, não é dinheiro, é palavra. Existe um momento que Deus levanta homens e mulheres para suprir o seu povo com palavra, que Ele revela, que Ele traz, instrui, para que a gente ministre. Para quê? Para que possa cuidar da casa dele. A casa do Pai é cuidada com palavra. Ele disse assim: olha, muito bom será quando o Senhor que levantou essa pessoa vier, encontrar esse que Ele colocou para cuidar da casa, trabalhando. Se Ele encontrar esse daí falando: o meu Senhor vai demorar, esse negócio, e aí ele for se juntar com os bêbados, começar a beber, é o texto que diz. Se ele começar a não se preocupar muito e, também não é bem assim, que eu não posso também ficar bitolado na casa, né? Eu tenho que ter minha vida social também. Se na verdade quando ele chegar e encontrar o servo pensando assim, significa então que ele vai levar e convidar a esses seus ex-servos a se juntar com os hipócritas. E aí ele lança uma pérola no final. Esse lugar dos hipócritas é um lugar que haverá choro e ranger de dentro. E você sabe que onde vai haver choro e ranger de dentro? Aonde? Aonde? Ou seja, isso prova de que muitas pessoas que Deus tem levantado para cuidar da sua casa vão se atrapalhar no meio do caminho. Existem muitas pessoas cheias de revelação, existem muitas pessoas cheias de instrução, existem pessoas cheias da graça de Deus, que no momento de distração, elas podem querer andar com os bêbados. Ela pode querer se contaminar, ela pode querer se sujar, se lamear. Ela pode muito bem perder a rota, ela pode muito bem sair do foco do Senhor. E dura será a recompensa, porque o Senhor não vai ter conversa. O Senhor vai dizer assim: então eu vou tirar dali, porque eu tinha colocado para ser supridor da minha casa. Não estou entendendo, apóstolo, o que você está falando. Eu quero que você entenda que à medida que você caminha com o Senhor, à medida que você vai crescendo com o Senhor, Ele vai liberando palavras na sua vida. Ele vai requerer um retorno seu. Não é o seu retorno de dinheiro, mas é o seu retorno de tempo. Mas é o seu retorno de vida consagrada. É o seu retorno de uma vida totalmente transformada. É um retorno de uma vida cheia de renúncia. É um retorno de um coração totalmente voltado para Ele. É um retorno, na verdade, de ter lábios limpos. É, na verdade, um retorno de ter uma mente pura. É um retorno de, na verdade, de remir o seu tempo. É, na verdade, um retorno de você fazer as escolhas certas. Muitas vezes andar excluído da sociedade e ser mal visto pela sociedade porque você escolhe andar com Ele. Porque, amado, a quem muito é dado, muito é cobrado. Repete isso comigo: a quem muito é dado, muito é cobrado. Porque verdadeiramente quem tem chamado não suporta ficar parado. E essa semana toda o Espírito Santo tem falado muito comigo acerca do chamado, do chamado, do chamado, do chamado, do chamado, do chamado. Porque o Senhor não chamou a mim e a você para sentar em banco de igreja. O Senhor chamou a mim e a você para sermos ventres espirituais, para que através daquilo que eu recebo e você recebe, a gente ative outros. Mas as coisas da vida, as preocupações que nos assolam,
As coisas que são criadas tentam roubar o nosso foco. Jesus ficou 3 anos discipulando os seus discípulos, para que eles não ficassem atentos às coisas da vida. E por um leve momento, quando Jesus acende o céu de glória, Pedro e João estão subindo no templo para adorar. Aí um mendigo está na porta, e eles suplicam. Ele suplica e diz: olha, sedacá, 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 que é o pedido de esmola, mas na verdade era uma justiça, porque o papel da igreja é suprir os órfãos, os pobres e as viúvas. Os pobres, aqueles que pedem esmola na rua, eles não podem ser vistos para nós como vagabundos. Porque todas as vezes que tá saindo fora aqui, ó. Porque todas as vezes que você coloca uma moedinha na mão daquela pessoa, você está fazendo assim, ó, sedacá. Você está lançando justiça e o retorno é para você. Então, quando ele começa a suprir aquilo, Pedro e João olham para ele. Eu imagino que num leve momento eles bateram a mão no bolso. Tentaram pegar uma nota, uma moeda, um estáter, uma dracma, e até colocar na mão dele, mas de repente eles lembraram daquilo que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho, porque sobre vocês eu vos dou autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, e no meu nome expulsarão demônios, falarão em outras línguas. Então eles olham pro paralítico, pro mendigo. Ele era paralítico e mendigo, e diz para ele: em nome de Jesus, ouro e prata nós não temos. Ouro e prata nós não temos, mas em nome de Jesus, levanta-te e anda. E daí, apóstolo? O Senhor está requerendo isso da sua noiva. O Senhor está requerendo isso de mim e de você. Por que o Senhor nos chamou domingo passado aqui? Para entrarmos debaixo de uma cobertura, para sermos ativados por um tempo de ir, tocar e alcançar. Mas nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque o Senhor disse assim: olha, eu vou dar alguns para cuidar da minha casa. E eu sei o que eu estou falando com convicção no Espírito, que Deus chamou você para algo muito profundo, que você talvez não possa nem imaginar. Talvez os seus anseios é sair de casa para vir no culto. Deixa eu ver o que Deus vai falar comigo. Mas na verdade o que Deus quer é chamar você para você ser treinado. Deus está chamando você para uma escola de treinamento. Fala isso comigo: Deus está me chamando para uma escola de treinamento. Deus não está chamando você nos cultos de domingo, nos cultos de quinta, nos estudos de terça, na intercessão de segunda. Ele até está abrindo agora uma outra coisa para a gente estudar a palavra em outros horários. Não é para você pegar isso tudo que você recebe e estocar no seu guarda-roupa. Não é isso que Ele quer. Ele não quer que você estoque. Ele quer que você pegue aquilo que você está recebendo e transmita para alguém, transforme a vida de alguém. Mas amado, ninguém vai fazer alguma coisa sem antes ser treinado. Ninguém pode testemunhar sem passar por adversidade. E o Senhor, eu tenho falado isso constantemente aqui, Deus não quer homens e mulheres teólogos. O Senhor está querendo homens e mulheres que têm intimidade com Ele, uma vida com Ele, que tem vida com o Espírito Santo, que venceu adversidades, para que você toque vida de pessoas, para que você alcance pessoas. Mas por favor, eu tenho que te falar uma coisa que não é gostosa de ouvir, mas cuidado, porque o meu adversário e o seu está trabalhando para que eu e você ande com os bêbados. Eu não estou falando dos bêbados que estão ali precisando da palavra, eu estou falando daqueles que se perderam no meio do caminho, que querem tirar você também. À medida que a unção de Deus sobe na sua vida, sobe também a patente do adversário que vai militar contra você. Tem gente que fala assim: eu não sei, quanto mais eu vou na igreja, mais a luta vem. Mas você acha que vai acontecer o quê? Você acha que cada vez que você vai vir na igreja vai ficar mais fresquinho? Se você recebe mais arma, se você recebe mais munição, se você recebe mais autoridade, se você recebe mais unção, alguém quer tirar isso de você. E quem quer tirar são as adversidades. Em vez de você deixá-la ser roubada de você, usa essas armas contra essa adversidade. Olha para ela e fala: do lugar que eu estou eu não saio, da posição que o meu pai me colocou eu não entrego. Não é um prato de lentilha que me convence. Apóstolo, mas por que Deus está falando isso conosco de novo? Porque o Senhor sabe quem está rodeando você. Meu Deus, fala para o teu irmão: segura. O Senhor sabe quem são seus amigos, e o Senhor sabe as escolhas que você está fazendo.
Tem gente que está andando perto de você. Olha o que ele está falando, preste atenção. Tem gente andando perto de você que está lá só para sugar você, só para atrofiar você. E esses amigos não são da Bósnia, nem do Afeganistão. São pessoas que você já pegou confiança. E que você está falando assim: não, só falta um pouquinho para ir para a igreja. É mais fácil você andar com ele como bêbado do que você trazer ele para a igreja se você não escolher direito. Deus requer de mim, de você, posição. Sabe por quê? Meu Deus, você está entendendo o que está falando aqui? Deus colocou na sua mão o governo da casa dele, a habilidade pela palavra. Você sabe o que Deus deu para mim e para você? Você vai entender melhor agora. De vez em quando, você tem aquelas terras que você tem, aquelas fazendas. Gostoso, né, irmão? Ter é muito bom. Após, vai pegar fogo na toalha. Não pega não, aqui o fogo aqui é santo. Então, aí de repente você não vai poder fazer um negócio, que você vai vender comprar uma fazenda maior. Então você faz uma procuração. Você dá para alguém autoridade para falar em seu nome, para assinar em seu nome, para decidir em seu nome. Quando o Senhor te chamou, quando o Senhor te elegeu, Ele chamou você, botou a mão sobre a sua cabeça através de um homem e disse assim: seja meu procurador na terra. Fale por mim, responda por mim e decida por mim. Meu irmão, você está entendendo isso? É muito sério que Deus nos deu, e tem gente barganhando isso. Tem gente jogando isso na lata do lixo. E antes que eu e você façam o mesmo, o Senhor está nos chamando assim: ei, eu te chamei para ser base da minha casa. Eu te chamei para ser supridor da minha casa. Eu te chamei para ser diferença no meio da minha casa. Porque lamentavelmente você tem aprendido aqui nessa igreja que a noiva está suja. Assim como Elias se desesperou um dia, disse: Senhor, eu estou pagando um preço caro. E o Senhor disse: Elias, não se apavora, porque eu tenho 7.000 guardado para mim, comendo pão e bebendo água escondido. Deus tem no meio da igreja remanescente, que ama cuidar da casa dele, que vai pagar um preço para viver diante da presença do Senhor, que vai escolher tudo que agrada ao Pai, vai escolher vestir veste santa, escolher andar na presença dele, vai remir o seu tempo, vai administrar o seu tempo, não vai se preocupar, não vai fazer aquele discurso de hipócrita, de fariseu. Deixa eu ir na igreja, né? Deixa eu ir para o culto, né? Não, o Senhor não quer ouvir esse discurso do meu lábio e do seu. Ele quer ouvir: eu vou para a casa do meu Pai me encontrar com o meu amado. E lamentavelmente não tem tido ânimo na vida de muita gente para estar na casa do Pai. Sabe por quê? Porque já começou a sentar na mesa com os bêbados. Não, mas não estou bebendo que os bêbados tá. Mas amado, mesa é aliança. Por que Deus está nos chamando para a mesa dele? Aliança com ele. Você sabe que quando você come com alguém, você faz aliança com ela. Fala para o teu irmão: quando você come com alguém, você faz aliança com ela. Ah, meu Deus. Ah, Jesus, abre o entendimento desse povo. Fala para o irmão: você está comendo com quem? Ou melhor o discurso, fala assim: o que você anda comendo? O texto que eu e você estamos lendo, ele é claro. Olhe comigo, por favor. Todos comigo? Olhem comigo, por favor, a partir do versículo 48. Porém, se aquele mau servo disser consigo: meu senhor vem tarde, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora que ele não sabe. Ei, o que é espancar os conservos? Pegar uma cinta, apóstolo, e dar nas pernas. Espancar é deixar de levar comida, porque não existe dor maior numa vida de uma pessoa quando não tem comida. Tem gente que está sendo espancada pela igreja porque não tem o que comer. Aí ela tem que comer o ensinamento da macumba, ela tem que comer o ensinamento do espiritismo, ela tem que comer o ensinamento dos mormons, ela tem que comer porque eles vão, enquanto a igreja não vai.
Enquanto a igreja quer ficar dentro do templo, porque é gostoso e é fresquinho. Enquanto as pessoas querem oportunidade no altar. Ou melhor, oportunidade no púlpito, porque se quer púlpito é porque não tem altar. Enquanto elas esquecem de ir, enquanto elas olham para as suas dores, para as suas mazelas, pelo que ela não tem. E elas se esquecem da promessa que Deus supre a minha necessidade. Por que o Paulo disse isso? O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Porque Paulo foi. Paulo, irmão, não era apóstolo porque ele tinha credencial. Paulo era apóstolo porque ele disse: eu trago no meu corpo a marca do Evangelho. As marcas de Cristo ele trazia no corpo. Paulo tomou 5 quarentenas menos uma. Você já fez essas contas? Se batesse num homem, os romanos, quando ia bater em alguém, só podia dar 40 chicotadas. Se desse mais do que 40, não podia bater mais. Então o que fizeram com o Paulo? Paulo ia e pregava. Pegaram e deram 39 chicotada. Aí falaram assim: bom, vamos parar por aqui que a gente pode bater de novo. No belo de um dia, cataram Paulo de novo e deram mais 39. Aí Paulo continuou fazendo o quê? Pregando o Evangelho. Aí cataram esse Paulo, nós precisamos parar esse crente. Vamos lá, deu mais 39 chicotadas no Paulo. Paulo parou? Não. Paulo foi lá e tomou mais 39. Já foi 4 de 39. E Paulo continuou fazendo o quê? Com as costas tudo marcadas. Eu imagino que quando Paulo ia tomar banho, se trocar, as pessoas olhavam no corpo dele e falavam assim: o que é essas marcas aí, Paulo? Porque o chicote naquela época não é aquela cintinha que a gente apanhava dos nossos pais. Aquele chicote era nervoso. Na ponta dele tinha um ossinho de carneiro e uma bolinha de chumbo para poder entrar na carne e arrancar o pedaço. E Paulo não parava. Aí chegou um dia que trouxeram Paulo de novo para apanhar. Quem é isso aí? É o Paulo de novo. Mas não parou, esse crente não parou ainda, já batemos 4 vezes nele. Então, ó, bate 40 e larga a mão, porque não adianta, quanto mais bate, mais esse crente cresce. O que você quer dizer com isso, apóstolo? Quantos de nós estamos dispostos a morrer para nós mesmos e dar nossa vida em amor ao Evangelho? Lamentavelmente, a gente vê pessoas procurando igreja por causa de coisas, não por causa do Evangelho. E aqui o Senhor diz assim: olha, quando a gente para de cuidar da casa dele, a gente começa a espancar os outros. Tem gente que passa fome porque nós não vamos. E sabe por que nós não vamos? Porque a gente está preso. Paulo tinha motivo para parar. Falou: que é isso, eu sou gentil, para parar com esse negócio, não quero mais saber de evangelho, coisa nenhuma não, só apanha. Mas aí Paulo está preso. Aí chega a notícia: Paulo, você está solto, pode sair. Ah não, eu estou preso com Jesus. Paulo amava ficar preso. E nós, irmão, e o crente não pode ver um feriado, irmão. O crente não pode ver um feriado para ir para a beira de rio. O crente não vê feriado mais para pregar. Não, preciso fazer uma viaginha, aleluia. Estou recebendo aqui. O crente não pode mais ver um feriado que já tem esquema. Mas quantos de nós, quando vemos um feriado, falamos assim: opa, estratégica, vamos lá na rodoviária, vamos evangelizar na porta do pronto-socorro. Ah, mas isso não dá, eu não tenho muita coragem. Você entende o que Deus está nos dando? Repete comigo: para quem muito é dado, muito será cobrado. Fala para o teu irmão: você tem recebido muito. Fala para ele: você vai ser cobrado muito também. Ah, apóstolo, então eu paro com esse negócio de ser crente. Então você já está vivendo como bêbado. Se você tem esse pensamento, você já está vivendo como bêbado. Louca, sem juízo. Não reconhece aquilo que o Eterno colocou na sua mão. Você sabia que você de pé é um perigo para o diabo? Fala isso, proclama isso. Faça disso um decreto. Fala: eu em pé sou um perigo para o diabo. Então fica brigando com a louça. Para de ficar brigando com as roupas. Para de ficar brigando com a vizinha. Para de ficar brigando com coisinha. Briga com você. Fala: ô carne, para de me prender. Ô carne, para de me enganar. Ô carne, para de me levar em lugares errados. E é isso que você tem que fazer. Pregou um jejum. Ativa o seu espírito e anda na dimensão dos céus, que é aquilo que o Senhor quer para a sua vida. Você pode fazer alguma coisa? Então, à medida que o Abba dá, ele nos leva a um nível maior
de exigência, um nível muito maior de responsabilidade. Ô irmãos, Deus, eu falei isso aqui na aula terça-feira e fiz os irmãos pensar. A gente pensou gostoso aqui. A Bíblia diz que Deus revela os seus segredos para quem? Para os seus coleguinhas, amém? Aqueles que de vez em quando passeiam na igreja, esses? Então, a Bíblia diz que o Senhor revela os seus segredos para os seus. Quem é profeta? Aquele que olha assim e fala assim, sai do pecado, irmão. Mas para ele falar sai do pecado, ele toca o pé do Senhor. Ele vai dar uma cheiradinha na meia do aba. Enquanto alguns estão querendo tocar na cabeleira do Senhor, alguns preferem os pés dele, porque significa humilhação, significa prostração. Os profetas de Deus se prostram ante ele, não se prostram ante as adversidades. João Batista pagou um preço terrível. E eu vou te provar, falando para você, por que o diabo quer distrair a gente? Por que Herodias, pediu para cortar a cabeça de João Batista? Porque se você tiver a sua mente firme, Isaías capítulo 26, se você tiver a sua mente firme no Senhor, em paz ele te guarda. Então, o João Batista tinha a mente dele firmada no Senhor, pregando arrependimento, porque era o chamado dele. Pediram a cabeça dele, ele falou assim, pode pegar, mas que eu vou com o meu Senhor, eu vou. Vão querer pedir a sua também. Mas se eu e você andarmos na presença do Abba, vai haver recompensa para mim e para você. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Eu escrevi um monte de coisa para falar aqui, mas mudou tudo o negócio aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Ai, Jesus. Quando você encontrar 1 Tessalonicenses, você diga glória a Deus. Versículo de número 1. 1 Tessalonicenses 4:1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai. Olha agora, para que continueis a progredir cada vez mais. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Preste atenção que eu já vou terminar. Você me dá mais 5 minutos? Obrigado por esse amém espiritual seu. Preste atenção. Aonde está a tragédia na vida de muito crente? Por que tem muito crente que sofre com problema de dinheiro? Por que tem muito crente que sofre com guerrinhas e lutinhas? Por causa desse texto. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como aprendestes de nós, de que maneira deveis andar. Todos nós que estamos aqui sabemos o que devemos fazer como crente. Posso falar uma coisinha? O beabá do evangelho agora, ó. Todos nós aqui sabemos o que podemos assistir. Todos nós aqui sabemos o que podemos ouvir. Todos nós aqui sabemos o que podemos falar. Todos nós aqui sabemos o que podemos comer. Todos nós aqui sabemos o que podemos beber, pensar. Todos nós aqui sabemos aonde podemos ir. Mas eu não posso ir lá. Não, você não pode ir lá. Aquilo não faz mais parte para você, irmão, né? Seu negócio, suas curvinhas agora é outro, não é mau samba, não é mau pagode. Não, mas o meu negócio não é samba e pagode, não. Meu negócio agora é sertanejo. Meu negócio agora é pássaro de fogo. Pássaro de fogo? Como é que chama a música daquela moça, Paula? É isso mesmo, pássaro de fogo? Então, meu negócio é isso aí. Eu viajo naqueles negocinhos. Então, todo mundo sabe, né? Então, ali o Paulo está dizendo assim: olha, vocês sabem como vocês têm que andar. Vocês sabem como vocês devem andar para vocês fazerem o quê? Agradar os homens. Para agradar quem? Esse é o nosso problema às vezes. A gente quer agradar os outros e quer agradar a Deus. E se eu não for, né? Se eu não for lá,
vão falar que eu sou careta, né? Que eu sou cafona. Deixa que fale, agrada a Deus. Ah, mas se eu não contar a piada de novo, porque eu contar. Tem gente aqui que era bom de contar piada. Então, se eu não contar piada agora no churrasquinho da família lá, eles vão falar que eu sou crente quadrado. Deixa que fale. Você quer agradar quem? A Deus ou aos homens? Então era mais ou menos isso que o Paulo está falando. Ele falou, olha, vocês sabem o que vocês têm que fazer, vocês sabem tudo de como vocês vão fazer para agradar a Deus, assim como vocês estão fazendo. Porque se vocês fizerem isso, vocês, aqui nessa tradução diz, assim mesmo abundeis cada vez mais. Na minha tradução diz, que eu li com você, para que vocês continuam progredindo cada vez mais. Por que tem crente que não recebe abundância e não progride? Porque para de andar com Deus do jeito que é para andar. Para de fazer para Deus o que deveria fazer. Começa a falar o que não é para falar. Começa a pensar o que não é para pensar. Começa a ir aonde não deve ir. Começa a comer o que não é para comer. Começa a se juntar com quem não deve se juntar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não posso me contaminar com nenhuma delas. Aí a gente se envolve com um monte de coisa e depois esquece de se limpar. E aí, na verdade, o nosso adversário encontra uma brecha. E aí nos faz fazer, lamentavelmente, desprezamos a mesa do Pai para ir com a mesa dos bêbados. Quantas pessoas você não conhece que caminhavam bem, de repente pararam de caminhar? E infelizmente o bêbado, quando ele se perde, ele começa a falar o que não deve. E as pessoas, quando se perdem no caminho, a primeira coisa que ela faz é arrumar alguém para ser o culpado do erro do caminho dela, coisa que ela não é capaz de ver que o caminho dela está errado. Pode conversar com qualquer pessoa que parou de andar com Jesus. Ela vai acusar o pastor, ela vai acusar a igreja, ela vai acusar o irmão, ela vai acusar a palavra. Mas ela não vai dizer, olha, porque eu distraí, porque eu. Ela não vai falar isso, ela vai falar os outros. Assim são os bêbados, cria coragem quando está embriagado. Cria coragem quando está anestesiado. O Senhor não quer que a gente tenha coragem com coisas do mundo. O Senhor quer que a gente seja encorajado pela força do Espírito dele que está aí dentro de você. Libera uma palavra de poder na vida do teu irmão. Fala assim, Deus te chamou para ser dispenseiro da casa dele. Fala para ele, se posicione, porque é um transbordar dele para a sua vida. Mas para isso precisamos viver em santidade, precisamos ser obedientes, precisamos ser fiéis, precisamos ser disciplináveis. Você ama disciplina? Eu não suporto quando alguém põe regra na minha vida. Então, querido, muda o seu pensamento, porque Deus quer arrumar você. Deus quer aprumar. Precisamos viver em renúncia, precisamos viver em temor, precisamos viver em bom ânimo, precisamos ser perdoadores. Quem gosta de perdoar? Precisamos amar o próximo e precisamos conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Tem alguém que se julga dispenseiro da casa do Abba? Se posicione na posição de guerra, que é em pé. Falei para a Bruna ontem, lá na garagem nós fizemos um louvor. Ela tem um talento muito, muito lindo no teclado. Eu disse, Bruna, você já viu quantas crianças na igreja tem para você gerar? Falei, você já parou para perceber quantos tem para você gerar uma geração? Ô irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quem vai preparar a próxima geração somos nós. Mas nós não podemos deixar essa geração se perder. A nossa geração não pode se perder, porque se a nossa geração se perder, o que será da próxima? O que será da geração da Débora? O que será da geração do Gabriel? O que será? O que será da geração do Vitor? O que será da geração do Rian? O que será da geração do Vinícius? Que depois da nossa veio a deles, depois da deles vem desses outros. E se eles não tiverem referência hoje, quem será a referência para eles amanhã?
Qual é a igreja que eles estão encontrando? Eu vou falar uma coisa para você. Eu sei que tem muita gente que não gosta do que eu falo, mas eu não estou nem aí com o que gosta ou não gosta. Eu entendo, é entendimento meu. Você não precisa acreditar no que eu estou falando agora. É eu que penso assim, está na minha Bíblia. Na minha Bíblia pessoal. Eu não acredito que o meu filho precisa de um culto de jovens com fumaça, com luz e com pulação. Eu acredito que o evangelho é um pouco mais. Eu acredito que o Vitor precisa de palavra. Eu acredito que o Vitor precisa de ensinamento para tocar as nações. Eu acredito que o Rian precisa de palavra, de pessoas que tenham fome de Deus, para ensiná-lo a tocar vidas lá fora. Eu acredito que os jovens da igreja não precisam de esquema para se sentir feliz na igreja. Eu acredito que os jovens da igreja têm que ver nas pessoas que são maiores, autoridades, pai, mãe, irmãos da igreja. Eles precisam ver Deus na vida daquelas pessoas para quererem ter aquele Deus. Por isso que os nossos jovens têm que ser atraídos por coisas, porque não tem Deus dentro das igrejas. Está faltando unção nos homens, está faltando unção nas mulheres. E aí tem que atrair os nossos jovens com coisas. Aí nós temos que encher a igreja de badulaque para as pessoas virem, porque não tem unção, porque não tem evangelho do reino, não tem evangelho da cruz, não tem evangelho do sacrifício. E aí a gente tem que ficar pensando em coisas para dar, para a pessoa vir buscar. Elas são dependentes das coisas, são dependentes dos esquemas. Qual é a diferença das luzes do templo para as luzes das boates? Qual a diferença das fumaças dos templos, das fumaças das boates? Ah, porque o templo é santo quando um crente chega, a estrutura não é santa. O que tem de igreja hoje comprando equipamento de luz, de boate falida, pegando o que é profano para trazer para dentro do santo. Pega a Bíblia e pergunta se algum utensílio do templo foi feito de coisa profana. Eu preciso gerar em você fome e sede pela verdade, pagando o preço que tiver que pagar. Mas nós temos que pregar a verdade. Nós temos que confrontar a Babilônia. Tem que cair. E eu vou te contar uma coisa: a Babilônia não está no mundo, a Babilônia está dentro da igreja. Estão travestindo a igreja, pastora Rosana. Estão colocando roupa suja na igreja, e nós não podemos aceitar isso. Nós temos que denunciar em tempo e fora de tempo, porque Babilônia tem que sair do nosso lugar. Nós não somos a igreja perfeita, mas nós temos nos esforçado e nos chorado aos pés do Senhor. Sabe para quê? Para que Deus toque em você, em você, em você, em você, para que você tenha fome por essa palavra. Palavra genuína, que você não vem na igreja porque eu vou te dar um objeto. Vem cá, que eu vou te dar a vela ungida. Leva lá. Você não vem por causa disso. Vem que você vai levar a jarra do poder. Eu creio que você tem vindo para cá porque você quer ouvir a voz de Deus. Mas além de você querer receber e ouvir a voz de Deus, não se esqueça de quem você é em Deus. Ele não precisava disso, mas Ele conta comigo, conta com você. Zé Luiz, Ele conta com você. Ele está precisando de gente assim. Ninguém entende o chamado de vocês. O chamado de vocês é para chorar lá no pé, para trazer guarda para a igreja. Homens que choram no pé do monte, homem que chora na oração. Deus não faz tudo com um homem só, né, pastora Márcia? Deus não faz tudo com uma mulher só dentro de uma igreja. Foi louco os nossos pais na fé, quando colocou tudo em cima de um homem. Ele ora, ele prega, ele jejua, ele canta, ele visita, ele evangeliza. Não. Existem aqueles que vão orar, vão guardar a intercessão. Tem aqueles que, o pastor João e a pastora Rosana tem um talento para cuidar de pessoas, para ir visitar, um amor na palavra, é o chamado deles. Não adianta eu querer pôr eles em outro lugar. A profetisa Márcia tem o dom profético, é assim que ela tem que ser trabalhada. Então, queridos, é esses homens e essas mulheres que Deus está querendo. Gente que paga preço, gente que é deixa eu achar a palavra aqui, não é aceita. Gente que não é aceita no meio da religião. Gente que pensa como a gente pensa no meio da religião, não aceita, exclui a gente. Mas o trono nos espera de braço aberto.
quanto mais a religião nos exclui, significa que o fermento velho foi embora de nós. Você está entendendo o que Deus quer de você? Deus quer que você cuide da casa dele, da palavra dele, em tempo e fora de tempo. Curva sua cabeça. Oh, Pai. Oh, Senhor. Toca na noiva, Senhor. Oh, Senhor. Abre o entendimento, Senhor. Resgata, Senhor, os dons, os chamados, os ministérios que foram jogados na lata do lixo. Tanta gente boa, Senhor. Tanta gente vocacionada, que não tem entendido, Pai, aquilo que o Senhor tem para a vida dela, não tem sido confrontada acerca do pecado, Senhor. Em nome de Jesus, restaura a noiva, Pai. Que a noiva não deseje mais andar suja. Que ela entenda, Senhor, pelo que ela foi chamada. Nós oramos com temor e com tremor, porque nós queremos continuar progredindo cada vez mais, Senhor. Cada vez mais. Nos ensina, Pai, a ser homens e mulheres que andem segundo o seu coração. Homens e mulheres que anseiem a tua presença mais do que as coisas. Homens e mulheres, Pai, que não queiram visitar, Senhor, apenas a tua presença. Quando visitamos a presença, nós recebemos muita informação. Mas quando nós andamos a tua presença, nós recebemos toda a revelação. E é essa revelação que nós queremos todos os dias. Em nome de Jesus. Diga comigo, Espírito Santo. Eu escolho agora confessar todos os meus pecados, os que eu cometi, com o meu coração, com a minha mente, com os meus olhos, meus ouvidos, com as minhas mãos. Pecados esses, Pai, que por algum motivo ou outro me afastou da presença do Senhor. Diga, Pai, eu quero me reconciliar com o Senhor. Declara assim com ousadia, ó, eu reconheço o meu chamado. Eu reconheço que fui chamado para cuidar da casa do Senhor, para dar pão para os famintos. Diga, Pai, eu quero trazer à memória que o Senhor fez na cruz por mim, e que através de mim, a minha cidade seja verdadeiramente transformada.